Senhor, meu Deus, neste exato momento, eu diminuo para que a tua presença cresça dentro de mim. Eu silencio o barulho do mundo. Eu aquieto a minha alma e me coloco diante de ti com um coração sincero, sem máscaras, sem defesas. Apenas eu e o Senhor. Porque eu sei, eu sinto, que há algo espiritual acontecendo agora. E talvez quem está ouvindo essa oração nem saiba explicar o que está sentindo. Mas existe um peso sendo quebrado. Existe uma atmosfera sendo transformada. Existe um cuidado invisível envolvendo essa vida neste instante. Pai, assim como está escrito, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E eu não apenas repito essas palavras, eu tomo posse delas. Eu declaro que o Senhor é quem me guia, mesmo quando eu não sei qual caminho seguir. Eu declaro que o Senhor é quem me sustenta, mesmo quando tudo parece faltar. Eu declaro que o Senhor é quem me protege, mesmo quando eu nem percebo os perigos ao meu redor. Porque o Senhor nunca abandona os teus filhos. Nunca. Pai amado, agora, pela fé, eu entro no teu esconderijo. Eu entro nesse lugar secreto, onde o mundo não alcança, onde o mal não toca, onde a tua presença cobre, guarda e protege. Assim como está escrito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso que eu faço agora. Eu descanso em ti, mesmo com problemas, mesmo com lutas, mesmo com incertezas. Eu escolho descansar. Mas, Senhor, me esconde. Me esconde de todo o mal que eu não consigo ver. Me livra das armadilhas invisíveis. Me protege das palavras lançadas contra mim em segredo. Me guarda dos olhares carregados de inveja, das intenções disfarçadas, das energias negativas que tentam me atingir. Porque existem batalhas que não são visíveis, existem guerras que não são físicas, e existem ataques que só o Senhor pode impedir. Por isso eu clamo, me cobre com as tuas asas, que nenhuma força contrária tenha poder sobre a minha vida, que nenhuma palavra maldita encontre espaço em mim, que nenhuma intenção maligna prospere contra aquilo que o Senhor está construindo. Pai, assim como Davi clamava, eu também clamo agora. Inclina os teus ouvidos para mim, ouve a minha oração, porque o Senhor conhece o meu coração como ninguém conhece. O Senhor vê as minhas lutas que ninguém percebe. O Senhor entende o peso que eu carrego em silêncio. O Senhor sabe das noites em que eu pensei em desistir, das vezes em que eu sorri por fora, mas por dentro estava quebrado. E mesmo assim, o Senhor não me abandonou. Mesmo assim, o Senhor me sustentou. Mesmo assim, eu ainda estou aqui. E talvez isso não seja coincidência, talvez isso seja propósito. Senhor, existem momentos em que eu me sinto fraco, momentos em que o cansaço não é só físico, é na alma, momentos em que eu não sei o que fazer, nem para onde ir, nem por onde recomeçar. Mas a tua palavra diz que o Senhor é a minha rocha, e rocha não se abala. A tua palavra diz que o Senhor é a minha fortaleza, e fortaleza não cai. A tua palavra diz que o Senhor é o meu libertador, e aquilo que o Senhor liberta e ninguém prende novamente. Por isso, eu me firmo em ti agora, não nas circunstâncias, não nos sentimentos, não no que eu vejo, mas no que o Senhor é. Deus, acalma a minha alma, assim como o salmista disse, por que estás abatida, ó minha alma? Talvez hoje essa pergunta faça sentido para alguém. Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Por que esse peso que parece não sair? Mas hoje, eu escolho responder, espera em Deus. Espera, porque Ele ainda está trabalhando. Espera, porque isso ainda não acabou. Espera, porque o que parece silêncio, na verdade, é Deus preparando algo maior. Senhor, renova as minhas forças agora, como a águia que se levanta acima da tempestade, como alguém que decide não viver mais preso ao chão, como alguém que escolhe confiar mesmo sem entender. Levanta o meu ânimo, arranca de mim todo o desânimo, toda vontade de parar, toda voz interna que diz que não vai dar certo. Tira de mim o medo, medo do futuro,
medo de perder, medo de tentar, medo de falhar, porque o medo paralisa, mas a fé move. E hoje, eu escolho viver pela fé. Senhor, entra na minha casa, mas não entra de qualquer forma. Entra com autoridade. Passa por cada cômodo, por cada ambiente, por cada espaço e limpa tudo aquilo que não vem de ti. Se existe discussão, traz paz. Se existe tristeza, traz alegria. Se existe peso espiritual, traz leveza. Se existe desunião, traz reconciliação. Que a minha casa não seja apenas um lugar físico, mas que seja um ambiente de descanso, de presença, de proteção espiritual. Que quando alguém entrar, sinta algo diferente, sinta paz, sinta acolhimento, sinta a tua presença. Pai, guarda também o meu caminho, porque não adianta só começar bem, eu preciso terminar bem também. Assim como está escrito, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então vai à minha frente, endireita os meus passos, abre portas que ninguém pode fechar, e fecha aquelas que, por mais que eu queira, não vêm de ti. Não me deixa insistir no que não é da tua vontade. Não me deixa tomar decisões baseadas apenas na emoção. Não me deixa cair em armadilhas disfarçadas de oportunidades. Senhor, me livra dos inimigos ocultos, daqueles que sorriem, mas não são verdadeiros, daqueles que se aproximam, mas não são leais, daqueles que falam bem na frente, mas desejam o mal por trás. Me livra de amizades que não são de verdade, de conexões que drenam minha energia, de palavras que tentam me diminuir, porque eu sei, nem toda presença é bênção, nem toda oportunidade vem de ti. Por isso, me dá discernimento. Me dá sensibilidade espiritual para perceber aquilo que os olhos não veem, e que eu nunca troque a tua direção por aprovação de pessoas. Pai, neste momento, eu tomo posse da tua proteção, assim como está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu não ouço isso como uma frase bonita. Eu recebo isso como uma verdade espiritual. Eu declaro que nenhum mal vai me atingir, nenhuma seta lançada contra mim vai prosperar, nenhuma tentativa do inimigo vai prevalecer sobre a minha vida. Porque o Senhor é o meu escudo. O Senhor é a minha proteção invisível. O Senhor é quem luta por mim quando eu nem percebo que estou sendo atacado. E existem batalhas que eu nem sei que estou enfrentando. Mas o Senhor sabe. Por isso Deus fortalece a minha fé. Porque às vezes o problema não é o tamanho da luta. É o quanto a minha fé está abalada. Não me deixa olhar apenas para as circunstâncias. Não me deixa focar só no problema, só na dor, só na dificuldade, mas me ensina a olhar para o teu poder, porque quando eu olho para o problema, eu enfraqueço. Mas quando eu olho para o Senhor, eu me levanto. Pai, que eu não me desespere diante das dificuldades, que eu não perca o controle quando tudo parecer dar errado, mas que eu me lembre, em todo o tempo, que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Senhor está trabalhando, nos bastidores, no invisível, em silêncio. E muitas vezes, o teu silêncio não é ausência, é preparação. Senhor, me ensina a descansar em ti, não um descanso de desistir, mas um descanso de confiar. Confiar que o Senhor está cuidando. Confiar que o Senhor está abrindo caminhos. Confiar que o Senhor já está à frente resolvendo aquilo que ainda vai acontecer. Pai amado, perdoa os meus pecados. Se existe algo em mim que não te agrada, mostra. Se existe algo que precisa ser arrancado, arranca. Se existe algo que precisa ser transformado, transforma. Lava a minha alma, purifica o meu coração. Porque eu não quero apenas bênçãos. Eu quero a tua presença, assim como Davi pediu. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. E essa também é a minha oração agora. Cria em mim um coração limpo, um coração que não guarda mágoa,
que não alimenta inveja, que não carrega rancor, que não vive preso ao passado, mas um coração leve, livre e alinhado com a tua vontade. Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta de ti, tudo aquilo que me esfria espiritualmente, tudo aquilo que me faz perder a sensibilidade da tua voz e me aproxima cada vez mais, cada dia mais, da tua presença. Pai, o Senhor conhece as minhas necessidades. Antes mesmo de eu pedir, o Senhor já sabe. O Senhor conhece as minhas lutas financeiras, sabe das contas que eu preciso pagar, sabe das portas que ainda não se abriram, sabe dos sonhos que eu ainda não consegui realizar. E talvez, nesse momento, exista alguém ouvindo essa oração com o coração apertado, sem saber como vai resolver certas situações, sem saber de onde vai vir a resposta. Mas hoje, pela fé, eu declaro: Deus é provisão. Deus é caminho onde não tem caminho. Deus é resposta onde só existe dúvida. Deus é recurso onde parece não haver saída. Pai, abre portas, portas de emprego, portas de oportunidades, portas de crescimento, mas não qualquer porta. Abre as portas certas, aquelas que vêm da tua vontade, aquelas que trazem paz e não confusão, aquelas que edificam e não destroem, e que eu tenha sabedoria para reconhecer quando for o Senhor que estiver abrindo. Senhor, derrama bênçãos sem medida, mas acima de tudo, me dá estrutura para sustentar aquilo que o Senhor vai liberar, porque não adianta receber e não estar preparado. Então me prepara, me amadurece, me fortalece, me ensina a administrar, a valorizar e a honrar aquilo que vier das tuas mãos. Pai, agora eu te peço algo profundo. Cura o meu interior. Se existe alguma ferida emocional, toca agora. Se existe alguma dor do passado, alcança agora. Se existe algum trauma, alguma decepção, alguma lembrança que ainda machuca, entra com o teu poder. Porque existem dores que ninguém vê, mas que continuam abertas por dentro. Existem palavras que foram ditas lá atrás, mas que até hoje ecoam na mente. Existem situações que já passaram, mas que ainda pesam no coração. Senhor, restaura o que foi quebrado dentro de mim. Reconstrói aquilo que eu pensei que nunca mais seria inteiro. Traz paz onde existe guerra interna. Traz luz onde ainda existe escuridão. E que eu não carregue mais aquilo que o Senhor já decidiu curar. Deus, guarda também a minha mente, porque muitas batalhas começam nos pensamentos. Afasta de mim todo pensamento negativo, toda dúvida que paralisa, todo medo que distorce a realidade, toda confusão que me impede de enxergar com clareza. Que a minha mente seja um lugar de paz, que os meus pensamentos sejam alinhados com a tua verdade, que eu pense aquilo que é bom, puro e agradável diante de ti. E quando vierem pensamentos contrários, que eu tenha autoridade para rejeitar. Porque eu não sou refém da minha mente. Eu sou guiado pela tua presença, Pai. Eu declaro mais uma vez: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, e em ti eu confio. Mesmo em meio às tempestades, eu não vou desistir. Mesmo quando tudo parecer difícil, eu não vou recuar. Porque eu sei, eu sinto, eu creio que o Senhor está comigo em todo o tempo. Pai, talvez essa pessoa que está ouvindo essa oração tenha chegado até aqui cansada, cansada de tentar, cansada de lutar, cansada de acreditar e não ver resultado, mas algo começou a mudar agora. Porque quando alguém decide buscar o Senhor de verdade, o céu se move. E não importa o que disseram, não importa o que aconteceu, não importa quantas vezes deu errado, o Senhor ainda está escrevendo a história, e a última palavra não vem do problema. A última palavra vem de Deus. Senhor, assim como está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E talvez essa noite tenha sido longa. Talvez tenha sido uma fase difícil, pesada, silenciosa. Mas essa palavra hoje não é sobre a noite. É sobre a manhã que está chegando. É sobre um novo tempo.
É sobre uma virada que já começou, mesmo que ainda não seja visível. Pai, eu profetizo, em nome do Senhor. Dias melhores estão chegando. Portas que estavam fechadas vão se abrir. Respostas que pareciam distantes vão chegar. Situações que pareciam perdidas vão se transformar. Porque o Senhor é especialista em recomeços. O Senhor é especialista em restaurar o que ninguém mais consegue. O Senhor é especialista em fazer nascer esperança, onde só existia cansaço. Deus, levanta essa vida agora. Levanta com o teu poder. Levanta com a tua força. Levanta com a tua presença. Onde existe fraqueza, coloca força. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe dúvida, coloca fé. E que essa pessoa não desista. Que ela não pare no meio do caminho. Que ela não abandone os sonhos que o Senhor colocou no coração dela. Porque não foi por acaso. Se o sonho nasceu, é porque existe um propósito. Senhor, sopra ânimo novamente. Traz de volta a vontade de viver, de tentar, de recomeçar. Porque às vezes o que mais falta não é oportunidade, é força para continuar. Pai, abençoa também a família dessa pessoa, cada pessoa que faz parte da vida dela. Protege e guarda, livra de todo mal. Que nenhuma tragédia aconteça, que nenhum acidente se aproxime, que nenhuma notícia ruim chegue. Coloca a tua mão sobre cada um deles, e que a tua presença seja sentida dentro daquela casa. Senhor, agora eu entrego tudo nas tuas mãos, os medos, as preocupações, as dores, mas também os sonhos, porque confiar não é só entregar o que machuca, é entregar também o que a gente deseja. E eu sei, o Senhor tem um plano perfeito. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando demora, mesmo quando parece difícil, o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. E agora, com fé, com convicção, com autoridade espiritual, eu declaro: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma palavra negativa terá poder sobre a minha vida. Nenhuma inveja, nenhuma maldição, nenhuma tentativa do mal vai prevalecer, porque eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou debaixo da mão de Deus. E se Deus é por mim, nada e ninguém pode ser contra mim. Pai, obrigado por ouvir essa oração. Obrigado por já estar agindo, mesmo sem que eu veja. Obrigado porque algo já mudou a partir deste momento. E eu termino essa oração com paz, com fé renovada e com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Chamada final para YouTube, natural e envolvente. Se essa oração falou com você, se em algum momento você sentiu algo diferente, se essa palavra tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários: eu creio. Isso fortalece a sua fé e também alcança outras vidas. E não sai daqui agora. Continua em oração. Continua conectado, porque tem mais uma mensagem esperando por você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe